com entregas assim, desde a Zona Sul, região Oeste. Então, a gente diversificou muito a cartela de clientes por conta das necessidades, indicações, né? E a nossa lista também, com o passar do tempo, ela foi aumentando, ela foi incluindo parceiros, tanto no campo da higiene pessoal, como da padaria. Então, a gente tem uma oferta diversificada de produtos que são oferecidos para os nossos clientes ao longo da semana. Esse projeto está indo para o 3º ano, e aí, nesse ano, no meio dessa pandemia, né, comecei a ter ideias, como diversificar esse trabalho, como a gente agregar novas pessoas, como a gente fazer esse trabalho também ser mais difundido, né? E aí, conversando com a Ana, uma amiga minha de mais de 20 anos, né, que a gente se encontra na escola, descobri que a Ana tinha feito um trabalho de mestrado com foco na distribuição dos orgânicos lá em 2001. E falei, Ana, vamos fazer uma live, vamos conversar, vamos colocar isso para o mundo. Um pouquinho mais, Simone Barbante, mãe da escola, né? No mesmo ano que a Ana Paula fazia uma dissertação sobre distribuição de orgânicos na cidade de São Paulo, a Simone falava sobre, no seu trabalho de mestrado também, na faculdade, falava sobre os meios e modos de produção dos produtores, o simbólico da terra, o retorno desse homem à terra, a força que a terra tem para esse homem que atua na produção dos orgânicos. O Jonathan, sem comentários, ele é o cara que põe a mão na massa, ele é o cara que põe a mão na terra, ele é o cara que produz os alimentos que nós, que estamos aqui, comemos, né? E aí, para fechar esse quadro, a Andréia Vartanian, mãe da Escola Waldorf também, Francisco de Assis, tem um trabalho no campo da nutrição, na nutrição comportamental. E por que não a gente entender dentro desse pensamento da nutrição, no modo dessa abordagem comportamental, a importância dos orgânicos para nós, como seres vivos que estamos querendo viver mais plenos e mais felizes. E aí o nome dessa live, Viver Orgânico, né? A gente sabe que a gente está no mundo cheio de informações, isso não estou julgando se é mal ou se é bom, afinal de contas estamos aqui, estamos fazendo uso dessa tecnologia para poder estar aqui. Isso é incrível, é fantástico. Eu estou me vendo aqui, nem estou imaginando que isso esteja sendo transmitido numa escala gigante, né? Então, estamos aqui hoje graças a essas informações, a essa tecnologia, mas sempre se pautando por valores, princípios que nos coloquem de forma mais plena na nossa vida. Eu tenho um trabalho com os orgânicos, como já apontei aqui, mas eu tenho toda uma trajetória profissional dentro do campo da arte, da dança, do movimento, do corpo, né? Procurando sempre, desde criança, formas diversas de me curar, de uma dor de cabeça, de uma cólica menstrual, de coisas que aconteciam comigo, e aí eu ia buscando instintivamente no meu corpo formas de me cuidar sem precisar tomar remédio. Eu sempre fui daquelas que jogava os remédios da casa fora, né? Ia lá na gaveta e tchum, jogava tudo no lixo, porque eu acreditava que a gente tinha em nós, no nosso sistema, no nosso corpo, a capacidade da nossa cura. E isso foi me levando para o campo da dança, do movimento, e procuro olhar para esse corpo, né? Não só do ponto de vista estético, artístico, mas do ponto de vista de um corpo que se cura, que se compreende, que se sente, que se percebe.
que tenha uma sensibilidade para si. Então, nessa medida, né, o excesso de informações, até que ponto isso obstrui nossos sentidos e não nos deixa saber de nós mesmos, né? Sempre precisando de recursos externos para a gente poder estar bem. Então, isso é uma questão. No meu trabalho corporal, eu sempre coloco o corpo como esse centro, né, de conhecimento, sabedoria e de cura. E, logicamente, quando você tem uma sensibilidade, uma percepção, quando você está aberto aos seus sentidos, um alimento que não esteja dentro do campo, nesse sentido mais orgânico da produção, até, né, a questão da agricultura biodinâmica, que também na escola Waldorf a gente trata, aqui a gente não está trazendo isso, mas futuramente isso vai vir também para a nossa pauta daqui, a nossa percepção do que é um alimento orgânico, a gente nota a diferença no sabor, no cheiro, né, na nossa forma de se alimentar, por conta de uma escuta corporal, de uma percepção, né, de uma sabedoria que é nossa, que é instintiva. Então, hoje, a gente, depois de ter feito a live com a Ana Paula, depois a gente fez com o Jonathan, foi a nossa segunda live, nós fizemos a live com a Simone, que trouxe aspectos belíssimos do simbólico, e a Andrea Vartanian, falando sobre essa nutrição comportamental e a importância da diversidade e das épocas na nossa nutrição. Hoje a gente resolve estar todos juntos aqui, para todos eles poderem trocar, né? Eles falaram em separados ali, cada um no seu ponto de vista, e hoje a gente tem esse espaço construído aqui com a ajuda do Evandro, que está por trás, do Ariel, que está por trás, já falou, olha, a gente vai falar, mas o público não vai nos escutar, né? Mas estão aqui dando esse suporte para a gente. Então, hoje nós estamos aqui, essas 6 pessoas reunidas, para trazer um bate-papo sobre a nutrição, a alimentação, o ponto de vista desse produtor, né? A questão de cada um, de como cada um se percebe dentro dessa fluência do que é um viver orgânico, né? O viver orgânico que passa pela nossa alimentação, mas também que está atrelado aos nossos valores, ao nosso modo de ver o mundo, de enxergar o mundo e de como a gente faz uso dos nossos recursos. Então, por isso estamos aqui hoje e é muito prazer contar com a presença de cada um de vocês. E eu vou lançar uma pergunta disparadora para esse grupo, que ficou 4 dias aqui na minha cabeça. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? E a pergunta que eu faço a cada um de vocês, Jonathan, Simone, Andrea, Ana, do que vocês se nutrem? Qual é a nutrição de vocês? Quem quer começar a falar? Se apresenta, tá, Jonathan? Quem abriu o microfone? Pode ser Jonathan? Jonathan, faz uma breve apresentação sua, antes de fazer o seu comentário sobre a sua forma de nutrição. Obrigada, Jonathan. Eu que agradeço, Tuti. Boa noite a todos. Eu sou o Jonathan, sou produtor de orgânico já faz um tempo, né? Fui criado na roça. É uma paixão que eu tenho, né? No trabalho. Eu venho com meus pais, né? Já faz um tempo. Hoje eu estou assumindo. Trabalhei nas grandes feiras de São Paulo. Temos essa parceira com a Tuti, né? Uma grande mulher que vem nos ajudando a divulgar, a expandir mais o orgânico, né? É gostoso ver que o pessoal se importa, que está se preocupando com a alimentação, que está olhando para nós, que é o pequeno produtor, né? O sacrifício que a gente faz
para ter um produto de qualidade, um produto melhor, para a gente mandar para as pessoas, né? E ver isso nas pessoas, né? Dando valor ao nosso trabalho e ver que a pessoa está se alimentando bem, a gente vê o progresso, a gente vê a pessoa, né, elogiando a gente, fala, poxa, eu comi, estou me sentindo super bem, um alimento de qualidade, eu como, eu sinto o sabor, é outra coisa, e isso vai alimentando a gente de forma positiva, né? É muito gostoso. E já pela pergunta, né, Tuti? Então, minha nutrição, como eu já estou aí nesse ritmo, né, de produtor, então eu só me alimento com produtos também de qualidade, né? Eu tenho uma saúde, graças a Deus, que sem comentários é perfeito, pelos produtos que nós comemos e consome, né? E isso faz que eu faça o melhor para o próximo, né? Poxa, se eu estou me sentindo bem, se eu estou me alimentando bem, e eu posso levar isso para o próximo, por que eu não vou fazer? Num preço acessível, porque a gente também tem o nosso custo, mas procura ajudar o próximo, né? Dificuldade nós todos temos, mas nessa parte é gostoso de ver, porque a gente se alimenta bem e a gente pode levar isso a outras pessoas. E com a ajuda, né, de pessoas como vocês, a gente consegue alcançar um pessoal maior, né? Que procura, que quer saber o que é orgânico e qual é a vantagem do orgânico, né? E isso faz a nossa nutrição ficar em outro nível, né? É muito bom em saber que a pessoa está se cuidando, principalmente com nossos produtos, principalmente dando valor, né? Dando valor a cada coisa, e isso acaba fazendo a gente se importar e se dedicar melhor, né? Se dedicar muito melhor no que a gente faz. E, e é isso, eu gosto muito do que eu faço, do que eu consumo. Eu falo muito para o pessoal que trabalha comigo, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que se nutrir bem, porque amanhã é outro dia, a gente, se não tiver uma alimentação boa, é complicado, principalmente nesse tempo que a gente está passando, né? Muita gente conversou comigo, falou, como eu sou produtor, eu tenho contato direto com nossos clientes, fala, nossa, a gente passou essa situação de Covid, a gente não pegou esses alimentos, então isso é muito gostoso de saber. E realmente, a minha equipe todinha que trabalha comigo, o pessoal que trabalha em feira, em vendas, os nossos clientes próximos, todo mundo que está perto, né, gente, né? Ninguém pegou por causa do quê? Por causa do alimento, por causa da dedicação, se cuida, se mantém. Então, a gente tem que valorizar essa produção, esses produtos, porque isso nos ajuda muito, ajuda demais. É gostoso de ver isso. Falta palavras para falar, porque quando a pessoa se sente bem, a gente se sente mais bem ainda, por ver no rosto da pessoa, né? A gratidão, né? Estar ali naquela força, naquela companhia, naquela parceria que a gente continua dando aquela atenção. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom e é gostoso de ver. Muito bom. É isso aí, Tuti. É isso que eu tenho para falar aí para vocês. Microfone. Obrigada, Jonathan. Muito bom sempre escutar você também, viu? Muito gostoso ter você perto nesse caminho, muito gostoso. E quem que agora pega a palavra para falar da sua nutrição? Simone? Pode ser. Antes de começar a falar um pouquinho, né, me apresentar, e eu queria comentar
a fala do Jonathan, que além de tudo isso que ele falou, né, que é uma verdade, assim, absoluta e feliz, essa proximidade que a gente tem com ele, né, que é quem produz os orgânicos que a gente consome, traz uma afetividade tão grande, né, no alimento que a gente consome, né, Jonathan, que a gente brinca na saída da escola, o Tomás, ai, mas e o Jonathan, o que trouxe hoje? É diferente comer os legumes que o Jonathan planta, né, até a Tuti já tem uma terra que é dela, agora que é a Tutilândia, né, que o Tomás aquele dia brincou, né? Da onde é? Da Tuti? É a Tutilândia. Esses legumes são do Jonathan e da Tuti. Então, essa proximidade traz uma afetividade, uma ligação com o alimento, e também, assim, né, extrapola a própria saúde que eles trazem, né, os orgânicos. Então, a gente não cansa, né, de agradecer, de ter uma gratidão imensa pelo Jonathan e pela Tuti estarem fazendo esse trabalho e propiciar isso para a gente lá, né, na escola. É muito gratificante. E, então, me apresentando um pouquinho, né, eu já conversei com vocês, mas, assim, a minha formação é nas ciências sociais, né, então fiz sociologia na graduação, e lá que começou essa curiosidade sobre a questão do tipo de produção, né, de agricultura, porque eu fui fazer uma pesquisa na graduação nos assentamentos rurais do estado de São Paulo, e como é que estava sendo a produção, né, nesses assentamentos, como é que eles estavam usando técnicas alternativas ou não, né, usando agrotóxicos e como isso estava impactando na saúde do trabalhador, na saúde dos assentados, na saúde da terra, né, daqueles que estavam consumindo os produtos, e foi ali que começou essa minha, para falar do que me nutre, tá? Foi a pergunta que a Tuti fez, né? Para contar um pouco do que me nutre, eu estou contando um pouquinho já da minha história. Assim, essa preocupação, acho que tudo nasce um pouco da nossa preocupação em relação ao mundo, né? O que o mundo está me propiciando que é positivo ou que não está tão bom assim e que eu gostaria que fosse diferente, né? Então, nessa pesquisa feita lá na graduação, que foi, apesar de ser na área de sociologia, em relação ao uso de agrotóxicos, ela abarcava a agronomia, abarcava a medicina, a odontologia, foi uma pesquisa grande lá, feita pela Unesp, né, nos assentamentos do estado de São Paulo, e que, então, a gente pôde perceber como é que andava essa produção e como é que estava esse uso no caso dos agrotóxicos, né. E aí eu terminei a graduação e fiquei com essa uma pulguinha atrás da orelha, né? O que faz essas pessoas quererem voltar para a Terra? Porque são condições muito difíceis de volta para a Terra. Esse retorno para a Terra, para quem quer voltar pela política pública da reforma agrária, é muito complicado, né, a condição do acampamento, a condição dos primeiros anos do assentamento, e eu peguei isso, né, na pesquisa lá na graduação e percebi como era precário, né, as condições eram muito precárias, e mesmo assim as pessoas tinham esse entusiasmo, né, esse ímpeto de eu quero voltar a viver na terra, eu quero trabalhar e que o meu sustento venha da terra, né? Eu quero viver nesse espaço. E isso se foram uns 10 anos, né, de trabalho, tudo depois de formada, e aí eu fui, depois no mestrado, tentar responder essa pergunta, né? O que faz com que essas pessoas queiram voltar para a terra? E aí a minha pergunta, então, no mestrado foi essa, né? O que faz com que as pessoas tenham essa vontade de retornar para a Terra? Elas têm essa preocupação com a conservação ambiental, com a saúde, com o alimento, né? Tem uma questão aí de não usar, por exemplo, os agrotóxicos. Como é que elas voltam para a Terra, né? Elas têm esse tipo de preocupação? E por que voltam? Eram essas duas perguntas, né, basicamente. E aí eu comecei, então, a pesquisa lá pelos anos de 98, né, assim como a Ana Paula, entre uma gravidez e outra, né, a gente foi assim, agora eu vou parar, agora eu continuo, nasce um filho, nasce uma dissertação, e aí com elas pequenas, né, até no trabalho tem elas pequenas, quando eu ia fazer pesquisa nos assentamentos, né, e aí essa coisa que norteou a minha pesquisa, o que faz você querer voltar para a Terra, né?
E as pessoas diziam, eu comecei a perceber na fala dos assentados, né? Eu quero viver num lugar que tenha um outro ritmo de trabalho, eu quero viver num lugar que eu não precise almoçar e pensar no que eu vou comer à noite, porque eu não tenho dinheiro para comprar janta. Eu quero viver num lugar que me propicie uma saúde, assim, em termos de que paisagem eu olho, que sons eu ouço, né? Que ritmo de vida no cotidiano que eu tenho, né? Eu posso ter vínculo com meu vizinho, ou eu tenho que chegar na fábrica, na cidade, bater o ponto e nem olhar para quem está do lado, né? Seja do meu colega de trabalho, seja do meu vizinho de apartamento, né? Então essas pessoas estavam saturadas disso. Elas queriam voltar para um lugar que fosse um lugar que elas pudessem ali estabelecer um vínculo, que pudessem ter laços de amizade, de solidariedade. Eu percebi, eu como interiorana também, né, percebi muito desse resgate, né, aos valores, assim, que são muito presentes ainda no interior, de ajuda, de comunidade, de cooperativismo, né, e isso estava presente na fala. O tempo, né, a administração do tempo. Eu quero administrar meu tempo de uma forma que eu consiga dar uma atenção lógico, para minha sobrevivência, mas também que eu consiga viver, né? Que eu consiga ter um momento de lazer, que eu consiga, num dia de muita chuva, não necessariamente ir trabalhar naquelas condições, assim, tão precárias, ou seja, administrar o próprio tempo, né? Autonomia. Isso é uma coisa que me nutre a todos, eu acho. E aí eu me identifiquei muito, né, com o meu objeto de estudo, que eu até questiono isso no meu trabalho. O que é o nosso objeto de estudo? Somos nós, né? Não tem essa que eu sou o sujeito e eu tenho um objeto. Eu estou totalmente ligada ao meu objeto de estudo, né? Então, assim, eu me identifiquei muito com isso. A mesma vontade que eu tinha de administrar o meu tempo, de ter minha vida autonomamente vivida, essas pessoas também tinham esse desejo. Eu quero administrar minha vida, minha rotina, trabalhar na minha roça, no meu quintal, e fazer o trabalho na cooperativa, de forma que eu administre. Eu não quero ter um patrão o tempo todo ditando como eu tenho que administrar o meu dia, né? A minha vida. Então, assim, me identifiquei muito com os assentados nesse sentido, e em muitos outros sentidos, né? Então, eu diria que isso me nutre, né? A gente, quando vai pesquisar um tema e que você se identifica, você gosta dele, isso nos nutre, porque também a gente olha para isso e fala, bom, a partir daí eu posso estudar alguma coisa que tenha um retorno, né, para uma sociedade que eu acredito, assim, mais justa, mais feliz, mais igualitária, né, que todos sejam mais, né, felizes, mais plenos, né, emancipados, todos mais emancipados, né? E aí, no final do trabalho, só para que eu estou me alongando, no final do trabalho, eu cheguei à conclusão, assim, que se tivéssemos eu terminei o trabalho em 90, eu defendi em 2001, né, a dissertação. Eu cheguei à conclusão, assim, pelos relatos dos assentados, que se a gente não tivesse uma reforma na forma de produção, a gente não teria uma reforma agrária interessante, porque a reforma agrária seria interessante se ela revesse valores relativos às técnicas agrícolas menos agressivas com a natureza, com a saúde do trabalhador, com a saúde do consumidor. E aí, felizmente, há poucos anos depois, foi esse caminho que tomou, né? Eu acho que o Movimento Sem Terra, a reforma agrária, eles tomaram esse caminho, uma política de produção de orgânicos, que hoje eles são os maiores produtores de arroz, né, da América Latina, são os maiores produtores de orgânicos do Brasil, e, assim, foi muito gratificante perceber isso, né, porque a reforma agrária foi uma reforma também de valores, não só de distribuição de terras, que ainda está muito aquém, né, do que precisaria, mas é uma percepção que eu acho que o movimento teve, que foi muito feliz. Eu acho que é isso que me nutre. Eu acho que a nossa vida não tá descolada da sociedade, né, do todo, assim, a gente não consegue se fechar nos condomínios e erguer muros e dizer, eu tô bem, eu tô segura, e os outros podem
né, ficar infelizes, não ter o que comer, que eu tô bem. Não é assim que funciona. Então, assim, é isso que me nutre, né? Perceber que eu tô bem nutrida, que eu tô comendo os orgânicos que o Jonathan produz, que eu tô, assim, consumindo direto do produtor, que é muito legal, mas que eu tô vendo também que existe uma sociedade que tá mais, se eu percebo que tem uma sociedade mais justa, mais igualitária, é isso que vai me nutrir. Obrigada, Tuti. Obrigada, Simone, que coisa mais bonita isso, né? E é você se sentir parte de uma rede, né? É você sentir que você tem conexão com o todo, né? Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Obrigada, Si. Quem que vai falar agora? Ana Paula, Andréia. Quem está com o microfone aberto? Andréia. Andréia. Olá, tudo bem? Tudo bem, Andréia? Bem, então, trazendo um pouquinho da minha apresentação, eu me formei em nutrição por uma paixão que é bem antiga minha. Então, eu vim no caminho de técnica em nutrição e aí acabei descobrindo esse mundo, mas a nutrição, ela entrou sem eu saber, ela entrou na minha vida desde a época da minha adolescência. E quando eu tinha meus 20, 21 anos mais ou menos, eu me vi num caminho muito lindo da nutrição, onde eu vim saber o nome disso agora, estudando um aperfeiçoamento que eu fiz em nutrição comportamental, que até então para mim não tinha nome isso. A nutrição, ela é recente no Brasil, né? E principalmente a nutrição comportamental. A nutrição comportamental está no Brasil há menos de 5 anos, então a gente tem muito pouco embasamento ainda se a gente comparar tudo que a gente tem aí na medicina e por aí afora. Então, é algo que está caminhando, mas progredindo de um jeito muito amplo, assim. E aí, o que me nutre dentro disso? Quando a gente olha para a perspectiva de como é a nutrição tradicional, onde a gente acaba seguindo alguns padrões que a própria a faculdade traz para a gente, aqueles padrões de cardápio e etc., isso acaba engessando muito o que a gente tem instintivamente como a liberdade de se alimentar, a liberdade de escolher aquilo que o nosso corpo precisa e que o nosso corpo requer. Então, a nutrição comportamental, ela permeia muito o nosso âmbito aí das emoções e dos sentimentos que estão por trás disso. E, lógico, linkando esse sentimento, que ele vai também permear o âmbito do prazer, tá? Que é o prazer de se alimentar, o prazer de escolher aquilo que eu quero comer e não aquilo que é imposto para que eu coma, porque eu tenho um estereótipo que eu quero seguir e que a mídia traz muito forte isso pra gente. Então, quando a gente atinge esse prazer de falar o que eu quero comer, o nosso corpo, ele manda sinais pra gente, é fisiológico isso, ele é muito inteligente. E nessa resposta fisiológica que a gente tem daquilo que a gente quer, é um trabalho bem amplo nesse sentido, eu linkando isso com o orgânico, trazendo essa conexão com o orgânico, é o prazer de a gente comer algo que a gente sabe que está muito rico em termos de nutriente. Se a gente pegar essa gama de alimentos que são produzidas num solo que não é extremamente preparado, é um solo que vem plantação em cima de plantação, o solo não tem respiro. O Jonathan está aí para falar muito mais do que isso do que eu, né, sobre essa questão do solo rico, e que só assim a gente consegue ter um alimento rico, né? Então, a cenoura que a gente pega de uma linha orgânica é completamente diferente em termos nutricionais de uma cenoura que a gente pega de um mercado tradicional, né? Então, o prazer que a gente tem de sentar na mesa e ter esse alimento, sabendo que a gente vai se nutrir disso, ele é muito rico, ele é muito maravilhoso, e isso, lógico, a gente consegue através dessa reconexão com o nosso corpo. Então, a gente precisa se reconectar com nossos instintos, se reconectar com o nosso sentir. Então, é feito toda uma trajetória na nutrição comportamental para a pessoa, a gente vem desde criança, sendo moldada aí, sem maldade nenhuma dos nossos pais, lógico, eles fazem isso daquilo que eles aprenderam culturalmente, né? Que tem hora para comer, que você tem que comer isso, que tá aquilo, que você está engordando, e a gente vem crescendo com muitos desses tabus e crenças,
e a gente se desliga daquilo que é, nossa, eu tô com fome. Uau, o que que eu quero comer agora? Ah, eu quero comer isso. Ou então, ok, tô saciada. Quantas vezes a gente come, vem do celular, vem do televisão, e isso desconecta a gente da gente mesma, né? Ah, deixa eu comer rapidinho aqui porque eu tô sem tempo. Então, todos esses caminhos, eles vão se desconectando desse grande momento que é a refeição. E eu não tô nem trazendo a comensalidade, que é o comer com todos, né? Que a gente tinha culturalmente na época dos nossos avós, sentar e comer todo mundo junto, e naquele momento a gente trocar palavras e conversar como foi o seu dia, né? Isso a gente tem em alguns eventos, por exemplo, festas. Natal, por exemplo, está aí. Momento de, lógico, reunir a família talvez hoje tenha um outro significado por conta da pandemia, ok? Mas ainda é um movimento que a gente tem culturalmente de se reunir, e que delícia que é isso. E aí você pensa naquela pessoa que se desconectou disso e fica na mesa falando, isso eu posso, isso eu não posso. Que dolorido que é isso. Ah, isso daqui eu não posso comer. Ah, aquilo lá, deixa eu comer só uma colher. Então, assim, sentir o prazer, sentir a vontade de escolher o que eu quero comer, sentar sem culpa, comer sem culpa. E aí a gente descobre esse novo caminho. E eu digo que eu descobri isso aos meus 20 anos e não tinha nome, porque eu passei minha adolescência inteira fazendo dietas, porque eu era gordinha, e os meus 2 irmãos eram um outro biotipo, né? E eu era gordinha, e eu era extremamente complexada com isso. E, de repente, quando eu atingi a maturidade, meus 20, 21 anos, alguma chave virou dentro de mim. Naturalmente, instintivamente, de tanto que eu fiz dieta. Eu passei minha adolescência fazendo dieta das mais variadas possíveis. E aí, de repente, quando eu me vi, eu já estava comendo nesse meu natural. E o meu corpo, ele hoje, eu tenho o corpo que eu tenho, não porque eu fiz dieta, porque eu busquei, mas porque ele veio ganhando a forma que é dele. Eu parei completamente. E eu vim ter noção e nome quando eu estudei a nutrição comportamental. Que eu falei, nossa, entendi agora. E é isso que eu quero levar para as pessoas o máximo possível, porque eu acho que esse mundo das dietas é extremamente dolorido. Esse prazer que a gente tem de sentar e se alimentar deveria pertencer a todos, né? E infelizmente não pertence. Infelizmente é uma minoria, e hoje é o mundo das crianças está sendo acometido por isso. A gente vê crianças fazendo dieta, é triste isso, né? E a gente poder proporcionar isso para a pessoa, e ela acaba levando isso para dentro da família dela, é muito lindo. Quando a pessoa fala, nossa, entendi, eu quero sentir isso, porque eu sei o quanto é dolorido você não sentir esse prazer, né? Então, acho que é isso que me alimenta a alma. Cada vez que eu posso levar essa palavra adiante e falar para as pessoas, escuta, existe uma nutrição que é muito diferente disso. E com o orgânico, é muito melhor, porque daí a gente sente literalmente até no sabor, na textura, nos nutrientes que entram no nosso corpo. É isso. Ah, Andréia, obrigada, né? É tão bonito ver que nessa pergunta, né, cada um traz elementos super fortes da sua pesquisa, do seu propósito de vida, né? Isso é muito bonito. Agora, Ana Paula, agora é você, Ana Paula. Obrigada, Andréia. Até já. Eu estava ouvindo aqui, comecei a ouvir o Jonathan, me emocionei com ele, falando, acho que eu vou me emocionar toda vez, né? Quanta inteireza em tudo isso, né? Todos aqui, mas quanta integridade de viver esse sonho que a gente tem, né? Como urbano, todo dia que ele vive, com tanta beleza. Eu me emociono mesmo, espero que ele continue por muitos, muitos anos nessa né, oferecendo tanta coisa boa para todo mundo. E eu, hoje em dia, eu vou falar de hoje em dia eu me alimento, eu me nutro, né? Não me alimento, mas embora seja paralelo, da Tuti, eu me nutro do Jonathan, da Andréia, da Simone. Eu estou me nutrindo muito de todos eles, de todos vocês. Por quê? Porque a Tuti está né, com o nosso trabalho de corpo, que está incrível, como ele vai indo pouco a pouco, vai crescendo, né, dentro da gente. O Jonathan, pelo alimento concreto. A Andréia está me trazendo de novo a percepção
de tudo, né? Da nutrição, do nutrir-se, que a gente às vezes fica no automático. E a Simone nutre, com ela eu tenho essa troca também de, pô, Simone, tem tanta coisa ainda para a gente ir atrás, estudar e fazer pesquisa, né, Simone? Mas um pouquinho daquilo que a gente projetou nos nossos ideais, a gente vê acontecer, né? Então, depois de 20 anos, eu vejo acontecer um canal de distribuição tão rico, né? Tão rico, que ele não traz só um alimento, né, em si, ele traz, nossa, tem trazido tanta coisa para a vida de cada um, né? Através da Tuti, do Jonathan, isso que a gente está vivendo, descobrir a Andrea, descobrimos essa coisa em comum, Simone, né? Então, assim, é demais, né? E tudo começou porque eu encasquetei também, estavam se apropriando do discurso do orgânico, que para mim era a salvação do planeta naquele momento, né? Essa mudança, né? Esse retorno ao mais valorizando a vida, né? De outra forma, estavam usando isso com discurso inapropriado, né? Cobrando um preço altíssimo, colocando embalagens super antiecológicas, né? E o produtor lá sendo oprimido de novo. Então, depois de 20 anos, ver o sucesso do Jonathan como produtor, né? Também como... É muito legal, é muito legal. E ver que a cadeia pode ser uma cadeia de amor, a cadeia de distribuição, né? Que eu chamo de cadeia de distribuição por causa da metodologia do meu estudo, né? Eu sou agrônoma e fui fazer um mestrado, essa pesquisa em engenharia de produção. Então, é sempre uma coisa encadeada na outra, uma coisa que sucede à outra. E é assim, tudo é assim, né? Tudo tem um fluxo. Mas esse fluxo é recheado de tantas coisas especiais, delicadas, que realmente nos nutrem, né? Isso realmente é o que nutre a vida, porque o ser humano ele é muito mais do que um organismo, né? De decomposição de alimento, de digestão, né? Ele é a alma, é mente, é alma, é sentimento, é tudo. Então não tem como você só, né, se digerir, você só... E eu fico muito feliz de ter encontrado isso agora. Eu acho que assim, que eu estou no caminho, estou encontrando coisas para as quais eu me coloquei no caminho, né? E com pessoas assim que eu só tenho a agradecer. Então é disso que eu me nutro, tá? Pronto. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Que lindo isso. Que lindo isso, né, Ana Paula? Você estava preocupada com essa resposta, né? Falou assim, só a Andrea vai conseguir falar, né? É muito lindo, porque você está fazendo o trabalho corporal, você está fazendo o trabalho corporal, você está fazendo o trabalho de nutrição comportamental com a Andrea, você se alimenta com os alimentos do Jonathan, dessa produção que ele nos oferece, e da Simone, essa troca mesmo intelectual, de amizade, né? Não que não tenha isso nas outras, mas você trouxe essa coisa do que cada um te proporciona enquanto alimento. Isso quando a gente pensa nessa nutrição de um modo mais amplo, né? Não só como um tubo digestivo, ela realmente ela coloca a gente, ela cria essas conexões, né? Dos afetos, né? E nas pessoas, o que cada uma tem ali também para trazer, para oferecer, né? E eu fiquei pensando muito, enquanto a Andrea falava da alimentação comportamental, eu tive um episódio na minha vida que eu queria dividir aqui com vocês, porque eu também fiz mestrado, né? Fiz mestrado em artes e passei 2 anos e meio, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, fazendo mestrado. Quando eu entreguei, quando eu defendi, eu ficava muito tempo no computador, ficava muito tempo na pesquisa, ficava, né, tentando amarrar aquilo academicamente. É um trabalho mental bastante exaustivo, né? Você desenvolver um processo de pesquisa. E aí, quando eu entreguei, defendi, eu pensei, eu vou voltar a correr.
eu vou voltar a correr, era uma coisa que eu fazia há muito tempo atrás, tinha me desconectado disso, e naquele momento eu falei, eu vou voltar a correr. E eu lembro, quando eu voltei a correr, foi assim, muito rápido. Eu tinha uma alimentação muito calcada no carboidrato que eu falo pão mesmo, né? Eu tinha uma alimentação bastante voltada para o pão, e o meu paladar começou a me pedir só coisas leves. Eu tinha vontade de comer cenoura, eu tinha vontade de comer pepino, eu tinha vontade de comer outras coisas. Assim, mudou meu paladar. E uma coisa que foi muito maluca, assim, conforme foi passando as semanas, a banana, ela veio com uma força também, assim, eu sentia necessidade da banana. E aí eu percebi naquele momento como que a atividade intelectual estava me sedimentando e estava assim muito focada no carboidrato. E na medida que eu coloquei meu corpo em movimento, a necessidade de alimento foi completamente diversa, foi outra. Aí queria que você comentasse e aproveitar esse momento também para vocês fazerem perguntas entre vocês e a gente poder estabelecer essa troca gostosa, tá bom? Deixa eu só fazer um breve comentário, Tuti, pegando a palavra rapidinho. É interessante quando você falou que você estava numa atividade mental, porque o alimento que une o cérebro é a glicose, né? Proveniente do carboidrato. Então, vai muito de acordo. E quando você falou que você começou a se movimentar e a correr, como que instintivamente a sua conexão com o seu corpo, você procurou por alimentos mais nutritivos e ao mesmo tempo mais leve. Isso é conexão com o corpo, é você sentir o seu corpo e perceber o que ele está requerendo. É engraçado que no calor a gente tem uma necessidade muito mais aguçada de comer hortifrutis, de um modo geral. E no inverno a gente tem necessidade de comer algo mais quente e normalmente mais calórico, porque no inverno é uma proteção fisiológica do corpo. Ele precisa se manter aquecido para manter as suas funções vitais. Então, fisiologicamente, a gente tem sinais que vão buscar para esse tipo de alimento. Então, uma sopa, um chazinho quente, algo que acalente esse corpo. E já no verão, não, a gente já está perdendo água pela própria sudorese, né? Então, aí o corpo ele vai requerer alimentos mais frescos. Então, é bem legal essa conexão com o sentir. Isso é o sentir, é dar vazão para isso. O que eu estou precisando? Sem aquela coisa do, ai, não vou comer, que aí é a mente, não é o sentir. Né? Bem interessante isso. Exatamente, exatamente. Posso fazer uma pergunta? Claro, sim, está aberto. Dentro disso que a Andrea falou, eu queria perguntar para o Jonathan, né, como é que é a produção dentro das estações do ano? Porque no verão, como a Andrea falou, a gente sente necessidade, assim, das verduras, de alimentos mais leves, né, e é uma época, por exemplo, que chove muito, né, e no verão a gente quer uma sopinha com mandioquinha, mandioca, tubérculos, de repente, né, esse tipo de alimento. Eu queria perguntar para o Jonathan como é que as estações funcionam no Brasil, né, se é ao nosso favor, no caso, ao seu favor, como produtor, ou não, né? Não sei se eu fui clara. Então, Simone, já fui a favor, sim. Hoje eu tenho uma ideia, né, eu, em particular, devido a essa mudança climática, né, prejudica bastante nós produtores. Eu lembro, uns anos atrás, na época de produção dos meus pais, que cada estação do ano, cada mês do ano, é especificado de um produto. Você podia fazer a plantação dela que ela vinha excelente. Hoje nem tanto, porque no inverno tá quente, no verão tá frio, ou chove demais, ou chove de menos, a gente não tem aquele controle mais que a gente tinha antigamente, né? Como agora a gente estamos no verão, aliás, nem entramos no verão ainda, a gente já tá passando esse calor todo, né? Chuva, calor, chuva, esfria do nada.
Então, o produto, ele sente muito, né? O produto, ele não acaba ficando bonito por causa disso. E essas últimas semanas, não só eu como produtores de orgânicos, que a gente está numa parceria, a gente tivemos muita perda. Porque agora, verão, a parte de folha realmente cai muito a produção, né? Porque ela estraga, é um produto sensível, né? Alface, brócolis, couve-flor, coentro, esses itens são muito sensíveis. Então a gente não consegue produzir eles 100%, né? A gente tem muita perca. Geralmente de janeiro a junho, a julho, você consegue produzir hortaliças excelentes, né? De qualidade de primeira. Esses últimos tempos a gente não consegue. A gente tem muita dificuldade. A gente tira muito produto bom. Mas a gente seleciona muito, né? A gente tem mais perca do que a gente consegue colher por cada tempo. A gente perde muito para conseguir colher um tanto. Então, de julho para dezembro, a gente tem dificuldade devido ao tempo, muito calor, ou é muita chuva, como falei, ou muito frio, e acaba o produto não desenvolvendo como deveria, né? Não desenvolve. Então a gente acaba tendo essa dificuldade agora, nesse tempo moderno que a gente está tendo, esse tempo climático que não está ajudando, até porque a gente já sabe, né, desmatação e tal, vai prejudicando muito o nosso meio ambiente. E isso futuramente vai prejudicar bastante o alimento, né? Vai começar a faltar muita coisa porque a gente não vai conseguir produzir de forma que deveria ser produzido, né? Então, a sua pergunta eu já é mais ou menos nessa base, porque por causa do clima, por causa da desmatação, por causa do meio ambiente, está sendo muito prejudicado. A gente não está conseguindo manter uma ordem que a gente tinha de plantação, uma certa rotação no sítio por causa disso, porque agora era para ter a época de legumes com força. Pode ver, tem muitos colegas que a gente conversou e não produz, não está indo. Ou a muda morre, ou não desenvolve, chega num certo ponto, ele fica fraco, né? E não dá aquele fruto que deveria dar. Que nem geralmente setembro para dezembro sai muito quiabo. Esse ano eu não vi quiabo. Então, uma produção que a gente tem forte, a gente sempre plantou muito quiabo, muita mandioca. Então a gente sentiu isso, sabe? A gente sentiu que não tá legal, o clima não tá ajudando mais como ajudaria antigamente, sabe? A gente está sendo prejudicado dessa certa forma. É isso, Simone. Mais alguma dúvida? Aí já. Chile. Tá bom. Jonathan, eu queria aproveitar essa tua resposta para Simone e aí queria que você também falasse um pouco, porque, como você disse, o clima ele está variando muito, né? E aí a Andrea trouxe esse olhar. No inverno a gente precisa mais de alimentos mais calóricos. No verão, a gente precisa dos alimentos mais frescos, mas, por exemplo, a alface, no inverno, ela vai muito bem. E no verão, que a gente precisa, ela não vai tão bem, né? E às vezes, no inverno, as pessoas não querem comer alface, né? No momento, às vezes, que você mais produz alface, é quando as pessoas menos querem consumir, né? Você já colocou isso algumas vezes para a gente, né? E como que você enxerga, por exemplo, que aí eu sei que você passou por essa experiência, eu queria que você colocasse, e aí compartilhar com a Simone, com a Ana e com a Andrea, a experiência do calendário biodinâmico, né? Que o calendário biodinâmico ele é um calendário atualizado todos os anos. Então, você vai ter, num determinado dia, o bom plantio para determinado tipo de alimento. Você consegue, dentro da experiência, que eu sei que é reduzida, a gente não teve um empenho ainda muito grande nisso, mas você consegue
perceber, por exemplo, dentro do calendário, que eu sei que você até fez uma adaptação desse calendário já, você consegue perceber como que ele colabora para que determinados tipos de alimentos sejam beneficiados pelo plantio naquele determinado dia, naquele determinado período do dia? Você consegue ter isso? Ou como isso conflita, por exemplo, com a tua forma de produção para você abastecer tudo que você tem para abastecer também? Entendeu? As minhas duas perguntas, assim, são duas perguntas, mais ou menos. Complexo. E sim, a sua primeira pergunta sobre a diferença, né, do inverno para o verão, a necessidade de uma produção para outra. Realmente, no inverno, a procura de folhas é menor, porém, a produção é maior, né? É onde que a gente consegue ter perca com produto parado é no inverno, né? Que daí o pessoal quer consumir mais, como você falou, calórica, que esquente, tal, cozido, né? Que seria o brócolis, seria o couve-flor, um repolho, né? Uma escarola. São produtos que no inverno eles desenvolvem, né? Principalmente o brócolis, o couve-flor, o repolho, que não desenvolve legal, não fecha legal. Ele demora um pouco mais para abrir, um pouco mais para fechar, que é o caso do repolho, né? Então é onde você vê a diferença, né? Para cada estação, para cada acontecido. Inverno a gente produz muita folha, como eu falei para vocês. Hoje a gente não consegue determinar direito, a gente produz, porque a gente vai plantando, a gente sabe mais ou menos como é que vamos lidando com o tempo, né? Conforme a gente vai passando o nosso dia a dia. Mas no inverno a gente começa a perder muita folha. Porém, o que sai mais a gente produz menos. E o verão, mesma coisa. Eles querem muita coisa para ficar, para consumir, para deixar mais leve, que nem alface e tal. E alface não desenvolve tanto. Não é tanto que não desenvolve, é porque estraga muito, né? Por causa do calor, por causa da chuva, ele pela, ele estraga, não desenvolve. Então tem tudo esse alto e baixo nos dois sentidos, no frio e no calor, né? Porque no frio ele não vai desenvolver tanto como no calor não vai desenvolver tanto por causa do clima. Ele acaba melando, estragando e tal. Ele até desenvolve, que o brócolis no calor, no verão, ele desenvolve e vai embora. Ele cresce, ele fica num patamar grande. Mas vem a chuva, ela, o couve-flor ele pinta, tá aquela pintinha preta que a gente vê na feira, a gente vê nos produtos que a gente aproximando do couve-flor, é a chuva. O sol, agora mesmo aqui na casa tá chovendo. Já deu um calor de 30 graus o dia todo, agora tá chovendo, amanhã de novo calor. Então, nem a gente aguenta, né? Nem a gente aguenta esse calor. E o produto está sendo prejudicado, acaba estragando, né? E é isso. E a gente vai tentando se adaptar como vai passando o tempo. Não tem muito o que fazer. A gente faz uma estufa, faz uma coisa para proteger, faz outra, tirando conforme vai dando no nosso sítio, né? E sobre o calendário, que você falou, então, o calendário eu procurei, quando eu tive o conhecimento do calendário dinâmico, eu procurei a seguir ele, né? E os produtos meus, realmente, eu planto através do calendário biodinâmico. Nem eu coloquei os legumes, coloquei cenoura, beterraba no calendário biodinâmico, porque eu vi que o desenvolvimento foi melhor. Que a nossa maior produção, a gente produz muito, meu Deus, a gente produz muita cenoura, a gente produz muita beterraba, abóbora, a gente produz bastante. Então eu fiz um primeiro teste, plantei um pedaço e desenvolveu, tipo, eu plantei uma parte, vamos colocar lá uns 10 canteiros, que a gente conta por canteiro, no biodinâmico, eu plantei uns 10, normal, como a gente plantaria, quinzenal, semanal. Esses 10 que eu plantei no biodinâmico, eu tirei 40% a mais da produção do que eu plantei num tempo sem medir lua, sem medir a estação, ou se pode plantar ou não. Então, isso me ajudou bastante, né? Eu não sou, né, como a gente, eu não consegui
me aprofundar no calendário biodinâmico, que esse ano que vem eu vou ver se eu consigo fazer um estudo melhor disso. Porque eu vejo que pelo calendário biodinâmico, a evolução é maior, né? A gente consegue produzir um pouco mais, a gente consegue aproveitar mais o período de colheita, porque ele vai desenvolver mais e ele vai vir com mais força, né? Eu falo isso da abobrinha. Abobrinha, esse de produzir abobrinha o ano todo. Por quê? Por causa disso, por causa do calendário biodinâmico. Inclusive, eu te mandei aquela foto da nossa quadra de abobrinha, tá maravilhosa. Eu até te mandar outra. Plantado através do calendário biodinâmico que o Bruno atualizou esses tempos atrás. Ele me mandou um calendário muito bacana. E eu tô, ao pouco, me desenvolvendo para estar produzindo melhor, né? E me adaptando ao tempo. Como eu falei para vocês, no mesmo tempo tá calor, tá frio, tá chovendo, então fica muito perdido, né? A gente fica, poxa, agora o que eu planto? Se eu plantar isso aqui, a gente fica meio sem sentido. Que nessa semana a gente quer plantar mandioca, plantar abóbora, tá chovendo. É até engraçado. A gente planta e tá chovendo todo dia. A gente planta, aí não chove. É brincadeira, coisa dessa. Mas graças a Deus tá dando tudo certo. A gente tá se adaptando e estamos evoluindo. Evoluindo e estamos felizes do que tá acontecendo, sabe? A produção, como eu falei, não é 100%, a gente tem muita perca, mas a gente consegue aproveitar, a gente aproveita com muito gosto. Porque a gente consegue atender o público legal, né? Atender, estimando o melhor ali e a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos. É isso aí, Tuti. Obrigada, Jo. Você não quer fazer uma pergunta para ninguém? Para Simone, para Ana Paula, para Andréia? Uma pergunta? Gostaria de fazer Poxa, agora eu tô sem pergunta. Agora eu te peguei. Agora você me Eu quero fazer uma pergunta para o Jonathan. Aí, ó. O Jonathan é o nosso liver preferido. Com todo carinho, né, gente? Mas é muito maroto, né? Ele falando de lá, da produção, é muito especial, né? Então, talvez aí, Tuti, caiba uma aliança mais forte do consumidor e do produtor, entendeu? Por exemplo, cadê todo mundo? A gente, né, Jonathan, você tem uma necessidade grande de fazer um cultivo mais protegido, né? Não sei, aí a minha pergunta vem depois, o que resolveria um pouco desses problemas, né? Das intempéries, das mudanças de temperaturas, do clima, né? Só que isso é um investimento muito alto, né? A gente sabe, é um investimento, né? E aí a gente também quer esse alimento, se não tem, né, naquele momento. Então, assim, além do que é hoje, ainda cabe estreitar mais esses laços, né? Ainda cabe uma corresponsabilização harmoniosa, bonita, como vocês estão construindo, cheia de, né, de liberdade para todo mundo, a gente escolhe o que quer, né, quando quer. Tu sabe que eu peço também, eu vou me administrando aqui, de acordo com o meu. Mas, assim, é uma parceria mesmo, né? A gente quer ter esse produto. O que nós também podemos dar em troca, né? O que nós podemos fazer? Porque ele precisa de um investimento pesado, alto. E ele tem muita perda, o campo é perda, né? Além dos ganhos. Então, assim, é uma coisa para a gente deixar aqui, a gente pensar. Já que essa cadeia de distribuição é feita de tanto carinho, de tanto amor, pode ser mais ainda ampliado, né? As necessidades básicas de provimento daquilo que a gente precisa. Vamos pensar. Você acha legal o cultivo protegido, Jonathan? Assim, com estufa, de alguma forma, né? Não tudo, lógico, tem que ter um natural 100%. Mas é algo que você tem. Então, suportando um pouco o seu áudio, mas o que deu para me entender
Não, sobre a estufa, sobre a perca, né? A gente até, sobre a estufa, a gente até fez uns projetos, a gente preparou, a gente tentou. Conforme agora esse ano é bem difícil, né? A gente não conseguiu colocar em prática. Realmente, a estufa, ela ajuda bastante, né? Porque a gente consegue controlar tudo, né? De certa forma ajudaria sim. As percas são complicadas. A gente realmente dói a gente, né? Porque, como você falou, a gente tem um custo de produção orgânica não é barato, né? Não é barato, semente, como para manter, é tudo manual, né? A gente não tem nada, a gente não passa química, não passa nada, então é tudo, a limpeza total do sítio é manual. Então, a gente não tem nada, a gente tem que ter o pessoal para nos ajudar. Futuramente, a gente pretende fazer assim, para estar melhorando a nossa produção, para não ter tanta perca, né? Mas ajuda é sempre bom em forma de divulgação, né? Da nossa produção, do nosso trabalho. A gente procura sempre manter um certo padrãozinho, como eu te falei, não plantando tanto para não ter tanta perca, né? A gente procura ter sequência, né? Sequência de produtos. Que eu falei para eu dei um exemplo da abobrinha, né? Quinzenal, semanal, a gente sempre planta assim, porque a gente já termina uma quadra e já começa a outra. Para não deixar parado. Se deixar uma quadra tipo, uma semana parado, a gente já começa a ter perca. Além da perca do tempo, né? Porque daí começa a passar do ponto, começa a estar o pé aí e já começa a não ter tanto controle, né? Mais ou menos tanto que eu entendi que você está cortando bastante o seu áudio. É isso mesmo que eu queria saber? Se você teria assim, intenção de incorporar o cultivo protegido, né? A estufa, mais, né? Você já deve ter alguma, se você teria essa intenção de aprimorar nesse sentido, né? Ter mais defesa quanto a essas inconstâncias ambientais aí, através do cultivo protegido, ou se você fala assim, é contra isso, fala, não tenho esse interesse. E aí, se você tiver interesse em fazer isso, nós também seríamos beneficiados, né? Lógico, de ter o produto bonito, mesmo quando chove, mesmo quando isso, não faltaria, né? Por esses motivos. Porém, eu estava dizendo que a gente tem que se corresponsabilizar, pensar numa cadeia que a gente já está há 3 anos amadurecendo, né? Cada vez ela fica mais forte, né? Esse vínculo entre todos que estão sendo beneficiados por esse programa, né? A gente também se corresponsabilizar entre produção e consumidor, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não sei como, mas a gente está aqui para criar formas, né? Porque a gente já cria tanta coisa, tantas possibilidades, entendeu? E é isso. Eu acho, Ana, só fazendo uma parte na tua fala, Ana, eu acho que é uma questão de compreender. Por isso que eu trouxe a questão do calendário biodinâmico, porque o calendário biodinâmico ele tem uma coisa muito interessante. Ele fala, por exemplo, neste dia o agricultor não pode plantar. É bem específico, sabe? Neste dia, não planta depois das 3 horas da tarde. Entendeu? Exato. Que é uma forma de você ter uma leitura astronômica do ano e você entender os horários propícios a cada plantio, né? Esse calendário ele é adaptado para o Brasil, porque é o mesmo calendário que se usa na Demétria, se usa em lugares aqui por perto. Então, é nesse sentido entender. O calendário biodinâmico, ele colaboraria com essa diminuição de perdas, porque uma vez que ele está linkado aos dias de chuva, e se você vê os dias e
e o calendário, você vê que tem uma conexão, logicamente, muito forte, né? Dentro desse pensamento. Se isso ele já garantiria, ou se ainda assim haveria necessidade de uma estrutura, de estufa, para poder garantir uma produção melhor, né? Acho que são dois pensamentos aí. E na medida que a gente ter essa maturidade, essa percepção, eu acho que, sim, caberiam ações desse corpo coletivo, encontrar formas, junto com o Jonathan, de como a gente poderia viabilizar, num tempo mais curto, essa infraestrutura necessária para garantir o alimento. Eu acho uma proposta muito legal, mas eu ainda entendo que é um caminho e a gente precisa dessa maturação, né? Tanto do coletivo, quanto também da compreensão até onde é efetivo, né? Ou até onde o calendário biodinâmico poderia suprir parte, se não toda a parte dessa necessidade, né? Como você falou, é legal também deixar, né, a coisa a céu aberto. Então, entender essas compensações, né? E aí eu queria aproveitar também a André e a Simone, né? Porque vocês falaram, a André e a Simone, elas trouxeram coisas muito legais na questão do ritmo, né? A Simone, ela trouxe o ritmo do produtor, que aí também, né, nesse sentido, é uma provocação para o Jonathan. Ela falou do ritmo do produtor, né? Que as pessoas que se vinculam ao trabalho do plantio, eles buscam essa conexão com esse ritmo, né, de ter mais autonomia sobre o seu tempo, né, de ter essa percepção, né, daquilo que eles da própria alimentação, né, o que uma vida numa urbis, né, propõe e o que uma vida de campo proporia. E a Andréia, ela fala dessa percepção do ritmo da alimentação também, né? Então a gente aqui fala das mesmas coisas por vieses um pouco diferentes, mas no final a gente entra nessa questão da grande sensibilidade sobre nós, sobre a autonomia da nossa vida, sobre, né? E aí levando ainda para o que a Ana trouxe, né? Que a gente não é só um corpo máquina, mas a gente tem uma alma, né? Também. E essa alma, como que ela se nutre em todos esses aspectos. Então, eu queria que a Andréia e a Simone, elas falassem um pouco desses ritmos, né? Trocassem um pouco nessa questão dos ritmos, das nossas necessidades, daquilo que nos supre. Pode ser? Trazendo um pouco, se eu entendi bem, você me corrige, falando um pouco dessa questão do ritmo, das necessidades, daquilo que supre a gente. Eu vou trazer um pouco para esse olhar da nutrição, e eu poderia talvez pincelar um pouco a questão das diferenças das etapas da vida. E aí a gente permeia o campo do ritmo. Cada etapa da nossa vida, a gente tem uma necessidade que ela é muito diferenciada, né? Então, a gente tem, quando a gente está na fase de aleitamento ainda, né, enquanto um bebê, depois na fase da criança, adolescência, e aí cada fase a gente vai ter uma necessidade e a gente tem um ritmo de crescimento completamente diferente. E quando a gente consegue respeitar isso, né, e introduzir os alimentos dentro do que o corpo requer e dentro do que o nosso ritmo requer, a gente consegue entrar em conexão e ter mais harmonia nesse alimentar. Eu respondi dentro daquilo que você perguntou, Tuti? Sim, é que, na verdade, como vocês duas, né, você e a Simone trouxeram muito forte essa questão dos ritmos, eu queria que vocês fizessem uma troquinha aí,
um pouco, né, do ritmo do homem do campo, dessa conexão desse corpo com o trabalho, com o dia a dia, e isso vinculado também a essa autopercepção, entendeu? Um pouquinho por aí. Si, você consegue colaborar? Eu acho que a gente tem na história do trabalho aí, né, na humanidade, quando a gente passa pela Revolução Industrial, a gente já tem aquele estranhamento, né, os autores falam disso, os historiadores, os sociólogos, né, as pessoas não se cumprimentam mais, as crianças passam 18 dias produzindo nas fábricas, né, é um negócio, assim, totalmente desumanizador, né, esse ritmo voltado totalmente para um trabalho que não é aquele trabalho que você vê o começo, meio, fim, né? Aquele trabalho que passa a ser cada vez mais fragmentado e que você se sente um anexo, né, da máquina, vai passando cada vez mais a ser só um acessório, né, o ser humano. Eu acho que é isso que a gente até, inclusive, resgata um pouco numa pedagogia como a pedagogia Waldorf, que eu acho que ela traz para a gente essas dimensões, né, eu acho que ela traz para a gente a dimensão do pensar, do fazer e do sentir, e eu acho que é o que o ser humano é, né, o ser humano é essa integridade, né, que ele não é só cabeça, ele não é só mão, ele não é só sentimento, mas ele é tudo isso. E quando ele tem a possibilidade de um ritmo que responda a ele, nessa humanidade dele, né, que eu posso pensar no momento, ser artista no outro, fazer um pão, ou produzir na terra como o Jonathan, né, eu acho que isso emancipa o ser humano e traz a felicidade para ele, né, então esse ritmo mais regrado, que traga para ele a dimensão de que ele é autônomo, que ele pode sobreviver, inclusive, né, pela própria mão, né, que ele pode optar a cada momento do seu dia, se dedicar a algum tipo de tarefa que não seja só aquela, né, numa cidade, por exemplo, numa fábrica, ou num banco, ou ficar 12 horas dentro de um trabalho, né, eu tinha isso muito claro para mim, acho que desde que eu terminei a faculdade, que a coisa tinha que ser assim, agora eu vou trabalhar, mas eu quero trabalhar, assim, uma parte do meu dia, eu quero ver o sol se pôr fora do escritório, né, Jonathan? Você vem para cá, assim, para feira? Ele falou isso na live dele. Me dá uma aflição, não vejo a hora de ir embora. É exatamente isso mesmo. Tem vezes que a gente vai para São Paulo, passa aquele estresse todinho de trânsito, calor, e quando a gente chega, volta no sítio, a gente tem aquela paz. Você falou, a gente, às vezes, trabalha numa empresa, 12 horas, fechado, sem ver ninguém, é aquele estresse. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresa. Eu não troco o meu sítio por nada. Eu gosto do que eu faço, gosto de ir para São Paulo, eu gosto de falar com vocês, com os clientes, mas você chegar em casa, você chegar no sítio, você poder colocar a mão na terra, você conseguir plantar, você conseguir ver, chegar de tarde, os passarinhos, tudo, no anoitecer, no amanhecer, aí isso não tem valor, não. Isso é ótimo, é maravilhoso, sabe? Como você mesmo falou, é prazerante, né? É muito gostoso. Eu gostaria, né, que você também mora na cidade, apesar que ainda da escola e tudo é uma área verde, né? Ainda não está no centro, mas é muito gostoso você morar numa que é bem tranquila, vamos se dizer assim, porque é a floresta, paisagem, isso traz uma paz muito gostosa para o nosso ser. A gente fica aliviado do estresse do dia a dia da cidade grande. É isso aí. E é muito bom, é muito bom. O que a Simone falou aí. E é muito legal, né? Porque é muito legal porque essa oportunidade de ouvir vocês quatro ao mesmo tempo, né? Entendendo, né, a partir do olhar da sensibilidade de cada um, como essa questão do ritmo ela é importante para nós, enquanto pessoas, para os plantios, né?
o homem André, integrado aí, também ao muito seu próprio bom. trabalho, né? E como isso vai oxigenando os nossos canais, né? Porque isso que a gente está fazendo é um exercício coletivo de trazer uma ideia de integração, né? Porque uma coisa é eu conhecer o Jonathan, daí eu conheço a Simone, aí eu conheço o André, e outra coisa é quando todos vocês encontram Ajuntar essas opinião para a gente conseguir desenvolver. que a Ana trouxe isso lindamente, né? Ela falou assim, o minuto de vocês. Isso é uma resposta a esse exercício que a gente está fazendo, né? Do quanto cada um, no seu aspecto aqui, está conseguindo trazer uma parte dessa integração, dessa possibilidade da gente sentir, perceber o mundo de uma forma diferente, né? Essas conexões e o ritmo, né? Ele é essencial, né? O ritmo, a nossa percepção do nosso dia a dia, né? Dessa necessidade e essa experiência, né? De tocar a terra também. Eu vou compartilhar com vocês mais uma historinha da minha vida, assim, pequenininha, porque eu moro numa casa, sempre morei com minha mãe, meu pai, minhas irmãs, né? E eu sempre fui muito pragmática, assim, sempre gostava muito de estudar, né? Sempre, vocês me conhecem, sempre idealizando, colocando os projetos à frente de qualquer coisa. E a minha irmã, muito conectada com plantas, se você vier aqui na minha casa, tem um quintal cheio de plantas, que, né, toda folhinha vira um folhão. E aí eu me casei, fui morar em Ribeirão Pires, numa cidade próxima de São Paulo, e morava no fundo de uma chácara, num ambiente assim de coletividade, né? E na frente da minha casa tinha um pedaço de terra, que um dia eu resolvi transformar num jardim, né? Jardim, não era horta, não, era jardim. E aí eu lembro que era 11 horas da manhã, eu fiz as minhas tarefas do dia ali que eu tinha para fazer naquele dia, eu não tinha que sair da cidade naquele dia. E aí falei, bom, vou para a terra. E ali lá, 11 horas, meio-dia, eu comecei a mexer na terra. Comecei a mexer na terra, colocava mudinha aqui, não ficava bom, mudava para lá, ia cavando. E eu fui revirando aquela terra. E o dia ele foi passando. E o Nenas, que era meu companheiro na época, chegava tipo meia-noite. E quando ele chegou, 12 horas depois, meia-noite, eu estava atolada de terra. Eu me misturava, eu ficava. Nossa, acho que eu esqueci, acho que até de plantar, porque eu só ficava revirando a terra, sabe? E enfiando a mão e sentindo aquele frescor e percebendo o meu corpo ali no meio de tudo aquilo. Eu fiquei numa viagem de terra durante 12 horas e eu não queria sair mais de lá, na verdade, né? Isso só para trazer um pouco para vocês. E foi transformador isso para mim, porque não era um lugar onde eu me deitava e não pensava a respeito, mas aquela experiência de mexer na terra, de revirar a terra, de sentir a terra, foi tão forte, eu não via o tempo passar, né? Eu me sentia ali própria, e depois, com o passar do tempo, eu fui fazer uma performance, e eu tinha uma blusa que eu queria usar na performance, mas achava ela muito certinha e achava ela muito blusinha de loja. Aí eu fui dar uma volta no Museu do Ipiranga, aqui na cidade, e tinha uns caras cavando, que eles estavam fazendo alguma obra. Aí eu falei, não, peguei a blusa, dei na mão deles e pedi para eles revirarem a minha blusa na terra.
E eu comecei a usar essa blusa em todas as minhas performances. E toda performance que eu fazia, eu ficava pura terra, eu ficava toda marrom, porque aquela terra ela ia soltando, eu tenho ainda essa minha blusa aí, a terra se misturando, né, com você, com o seu corpo e na sua sensibilidade, na sua ideia. Então, eu também queria trazer um pouco dessa minha experiência com a terra para compartilhar do meu lugar o que é a terra. E aí eu convido vocês a falar da terra um pouco, na vida de cada um, né? Como que é a terra, para a gente poder já ir para o nosso encaminhamento de finalização de live. Então, agora sim, Simone, vou pedir para vocês serem um pouco sintéticos, mas falar da terra na vida de cada um. Bom, acho que assim, não, bom, era para ela, mas acho que agora, como eu fiquei por último, eu vou começar. Posso? Não, é para cada um. Pode. Então, eu acho que assim, a gente está... Terra, para mim, não é só para mim, né? Eu sempre usufruí da terra, sem ser dona de terra nunca, né? Então, assim, o contato com a natureza sempre foi primordial para mim. A minha terra, na verdade, era o meu quintal, onde eu tinha vários pés de frutas, meu não, do meu pai e da minha mãe, né? Uma jabuticabeira no centro e um universo de mangueira, botateiro, e eu passava os dias da minha infância trepada no muro e com o pé descalço nesse terreiro, que lá eram todas as minhas brincadeiras e viagens eram lá. Eu não sei se isso foi tão determinante para o resto, mas acho que sim, né? Para o resto todo da minha vida, fora e outras vivências também. Mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse valor efetivo da terra, que a Simone viu tão bem, vivenciou tudo tão, né, com esse olhar tão sensível, ele é ameaçado, né? Ele está sendo ameaçado constantemente, né? Por isso que eu falo da corresponsabilização com o produtor, porque ele assume todos os riscos mesmo, né? Ele assume o risco do tempo, ele assume o risco da não venda, ele assume o risco da ameaça, do não incentivo, do desrespeito à função prioritária dele, que é a produção de alimento. Então, assim, a gente tem que ficar com o olho muito aberto, porque essa vivência que o Jonathan tem, que o Jonathan, por exemplo, através dele nos proporciona, ela é constantemente ameaçada. Ela é ameaçada por tratores que não têm essa relação, que não vão respeitar o ninho do pássaro que está ali. Então, essa história de que o agronegócio ele é produtivo, mas ele não produz todo o nosso alimento, a gente sabe disso, que isso é uma grande conversa. Então, eu acho que queria pedir para todo mundo ficar muito atento a isso. Ver qual é o nosso papel em defender não só esse alimento que chega para a gente, mas na preservação desses valores, na preservação dessa terra, na preservação dessa natureza, na preservação disso que o Jonathan falou, de ouvir o passarinho cantar de noite e de manhã. Entendeu? Então, assim, e está morrendo, está indo embora, a gente precisa ficar atento, porque quando a gente abriu o olho, já foi. Era isso que eu queria falar da terra. A terra é de todo mundo. Né? É isso. Vai, Simone, a bola é tua. Abre o áudio. Eu acho que você tem toda a razão, Ana. Acho que a gente está um pouco vivendo um retrocesso, né? A gente viveu aí alguns anos de avanço, de um certo clareamento dessas questões, né, da importância da terra, desse laço afetivo, da pessoa que quer estar ali na terra para produzir, para os filhos ficarem, e não é só essa questão, né, mercantilista, né, assim, eu quero estar ali, mas assim que possível eu vou embora, né, eu não estou ligando se está poluindo, como é que eu estou produzindo, o consumidor está sendo, né, no consumo saudável, né. Então, assim, acho que a gente eu acho que uma ideia muito interessante e relevante que você lança aí nesse nosso dia de live é esse, viu? De fazer uma rede, assim, de proteção, porque
é uma grande verdade isso que você falou. O pequeno produtor, ele é vítima mesmo do sistema, né, do agro, né? E essa questão da produtividade é totalmente relativa, como você disse, né? Ah, nossas terras são produtivas, mas produtivas para quê, né? Para pôr gado? Para plantar soja? Exatamente. Então é muito relativo esse critério de produtivo, né? Produtivo para quê, né? Num país tão desigual, com tanta gente vivendo numa situação de fome, né? Então eu achei a sua ideia assim maravilhosa e eu não conheço formas da gente viabilizar isso, mas assim, Ana Paula, Tuti, Andréia, Jonathan, se vocês souberem formas de viabilizar esse projeto, eu abraço e ajudo, assim, como um trabalho voluntário mesmo. A gente poder fazer uma rede em torno do Jonathan, sabe, afinal de contas, como você disse, faz 3 anos, né, que nós estamos juntos. E a gente continuar com essa parceria e deixar ele cada vez mais, né, fortalecido, seguro, e acho que a gente não... Redes se formam em torno de mais produtores que têm esse amor. Porque nenhum de nós aqui acho que está numa mera condição de consumidor, né? É importante o consumo do orgânico, mas a gente nenhum de nós aqui acho que se contenta só com isso, né? Exatamente. Acho que todo mundo se nutre de algo mais. Exatamente. Exatamente, eu acho que essa é a grande questão, né? A gente se nutre do que a gente imagina que aconteça também onde a gente está sendo produzido o nosso alimento. Por isso que a gente se encanta tanto de saber onde ele vem. A gente imagina o nascer, o pôr do sol nesse local, e por aí afora, né? Com certeza. É toda uma energia, Andréia. né? Agora é André. E aí, para trazer um pouco desse olhar, achei interessante que ela falou do ritmo, né? Mencionou a questão do ritmo, então resgatando um pouco o ritmo. Enquanto o nosso ritmo de vida atolado cada vez mais produtividade, temos que produzir, isso desgasta tanto a terra, porque tem que dar conta dessa produtividade, que tem a ver com o que a Ana falou do agro, né? Esse sistema agro completamente desenfreado de crescimentos de plantios em grandes escalas, né? E a produção de gado. E o quanto que a gente também nesse ritmo acelerado também a gente a gente perde esse olhar para a gente perde o olhar para a nossa verdadeira nutrição. Então, esse ritmo acelerado, acho que ele impacta os diversos aspectos, né? E aí, só que tem uma gama de pessoas que estão cada vez mais voltados a esse olhar do pequeno produtor, a gente está tomando essa consciência. Há anos atrás, a gente não falava em pequeno produtor, em agricultura familiar, né? E hoje esse movimento ele vem crescendo. E cada vez mais adeptas a esse movimento, e isso, cada vez mais, a gente vai trazer esses valores, quem sabe resgatar esses valores e ter mais movimentos e mais políticas para isso, para favorecer, né, essa questão. E aí, não falando, até permeando um pouco isso daí, se a gente for falar da fome, o quanto que a gente tem de lixo produzido nessas grandes escalas aí que poderia nutrir o mundo sobre isso, né? Quanta gente passando fome, quanta tonelada de lixo e a gente não consegue cruzar isso, as políticas não conseguem cruzar essas duas informações, e isso é muito triste, né? A gente não conseguir fazer esse cruzamento, né? Então, trazendo um pouco desses aspectos aí. Jonathan, agora é sua. Isso aí, André. Vocês estão super certa. Nós, um pequeno produtor de orgânicos, a gente depende de vocês, né? A gente pode ser prejudicado pelo avanço que está tendo tecnológico, né? A gente vê esses grandes plantações, tem grandes máquinas, né? Ele reduz o pessoal e compra a máquina, que é mais rápido, né? Que corta custo, né? Mas cortando o custo, corta o emprego, né? Só fica desempregado, porque a máquina faz tudo. Então, isso vai tirando aquela essência do sítio, né? Aquele negócio gostoso de ter o pessoal trabalhando e ver aquilo fluindo pelas mãos, né? Não pela máquina, não por ser rápido, né?
Isso, eu sei que a produção tem que girar rápido, mas tirou a essência do sítio, da roça, né? Da fazenda. Né? Eu lembro que quando meu avô chegou a plantar café, era muita gente, era 1.000 pessoas para colher café, né? Então, hoje a máquina faz isso. Que era uma semana para colher uma fazenda de café, a máquina faz em dia, né? Posso estar falando besteira, mas é complicado. Mas isso tudo, a gente, do pequeno produtor, o que nos assegura, o que não coloca para frente, o que faz a gente permanecer firme é vocês, nossos clientes, nossos amigos, né? A pessoa que se importa com a alimentação, se importa com ver o pequeno produtor desenvolvendo, né? Plantando com a própria mão, não indo para a tecnologia, mas sim valorizando a pessoa, valorizando o sítio, a roça, a terra. Tem que valorizar tudo. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu agradeço vocês, né, pela oportunidade de estar trabalhando, porque se hoje eu estou trabalhando é porque vocês estão me dando condição para isso, é vocês que estão me ajudando a divulgar o nosso trabalho. Então, eu só agradeço muito vocês e continuem divulgando. A gente fica muito feliz, volto a falar, muito feliz em saber que vocês estão se alimentando bem e que está dando certo, que vocês estão gostando. Isso para nós é muito bom. Eu falo em nome da minha equipe, né? Do pessoal, nossos parceiros que também entregam fruta para nós. Eu fico muito contente pela força que vocês nos dão. Tá bom? Gente, agradeço mesmo de coração, viu? Eu que agradeço, Jonathan. Estou aqui me emocionando igual a Ana, né? E a gente, assim, a gente tem um privilégio muito grande de ter encontrado você como parceiro nesse caminho, né? Ou você ter nos encontrado, mas a gente fala do nosso ponto de vista, né? Então, da gente ter encontrado você, porque existem produtores e produtores, né? Eu acho que são particularidades, são perfis, mas a gente sabe que o teu olho brilha quando você entrega um orgânico bonito, você se emociona junto com a gente, você vibra junto com a gente, você chora junto com a gente, e é muito, muito... Isso é impagável, você ter uma fonte como você para alimentação. É assim, é um agradecimento aqui no YouTube mesmo, para toda essa galera que está assistindo, de assim, a dimensão que o teu trabalho tem e o que nos proporciona. É impagável, é impagável. Então, é um agradecimento, imagino que por toda essa rede aí, de também, né, você falou em nome dos seus funcionários, eu falo em nome das pessoas que consomem, que semanalmente recebem os seus produtos e que me mandam fotos quando o alimento está ruim, mas também me mandam fotos quando o alimento está lindo e agradecem muito pelo trabalho que você faz. E eu gostaria muito de agradecer cada um de vocês, o Ariel e o Evandro que estão atrás, já mencionei eles uma vez, a gente está indo para a nossa finalização da live. É a nossa primeira nesse canal do YouTube. E acho que para o ano que vem teremos novidades dentro dessa proposta dos orgânicos. E peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, se inscreva. Eu nunca imaginei que eu fosse pedir uma coisa dessas, mas é isso mesmo. E estamos todos... O canal é Tuti Madásio, o canal, e espero ter vocês como parceiros no Instagram. Tem o Tuti Madásio, também no Instagram, tem o Ponto Orgânico da Vila, também no Instagram. O Jonathan tem o Cultivo Orgânico e o Joe Orgânicos, também lá no Instagram, curtam lá. Se inscrevam no canal Tuti Madásio, que vão vir muitas coisas aí para 2021. Um Feliz Natal, seguindo os nossos ritmos. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos nós. Até a próxima. Natal, obrigado, viu? Um abraço para todos. Feliz Natal. Simone, Andréia, Ana, Tuti.
Um abraço. Beijo grande. Muito bom. Tá, estamos aqui.